Oi, meu nome é Melk e há um bom tempo atrás, quando eu tava maratonando no Choque de Cultura, eu vi que tinha também outro personagem do Daniel Furlan, que era o Crack Daniel. E o Crack Daniel falava que você não merece ser feliz. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre se existe um merecimento em ser feliz, ou se a gente deve ser feliz por ser feliz. E aí o tema do vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Eu cheguei à conclusão de que nós não precisamos de nada para sermos felizes. Às vezes a gente tem a tendência de associar a nossa felicidade àquilo que nós podemos conquistar, àquilo que nós podemos ter e àquilo que nós podemos ser. Quando eu for desta maneira, eu serei feliz, sabe? E é claro que nesse contexto a felicidade existe não só como algo que você vai alcançar, mas nesse processo você tem momentos felizes até conquistar os seus objetivos, até atingir aquilo que você tanto deseja. Mas quando nós condicionamos a nossa felicidade a algo que irá acontecer, mesmo que não seja algo material, isso traz uma certa frustração se isso não acontecer, mas também traz uma ideia de que a gente precisa alcançar isso para que a gente de fato chegue à felicidade. Só que a felicidade não é um destino, é uma forma de se viajar. A felicidade não está no pico da montanha, está enquanto você escala esta montanha. Então, muitas vezes a nossa ideia de felicidade está relacionada a algo que a gente mereça. E aí pensar que a gente não merece ser feliz parece ser contraprodutivo, porque a ideia de que você merece ser feliz está relacionada a que você merece algo porque você construiu esse algo, sabe? E a gente olha para o nosso mundo injusto e percebe que as pessoas que a gente pode olhar e pensar assim, essas pessoas não merecem serem felizes, estão sendo felizes, sabe? A gente vê pessoas fazendo coisas bizarrérrimas, coisas completamente imorais, ilegais, ilícitas e se dando bem. E não pagam um preço. E às vezes, muitas vezes as pessoas vão terminar a vida sem pagar um preço por isso. E aí nessa perspectiva a gente tende a olhar para o mundo ao nosso redor, ver isso e constatar que nós estamos fadados a sermos tristes. Porque a felicidade que a gente tanto espera conquistar, sei lá, uma casa dos sonhos, ou uma viagem dos sonhos, ou um relacionamento dos sonhos, essa pessoa que faz tudo da maneira mais errada possível, consegue. E as pessoas ainda batem palma, sabe? A gente tá batendo palma pra maluco. E aí nessa perspectiva, é que ser feliz não é uma questão de mérito. Não de que você não precise fazer um esforço para ser feliz, mas de que a sua felicidade não deve depender do esforço que você faz. Porque quando nós nos esforçamos para sermos felizes, nós estamos buscando que a felicidade exista a partir de algo, mas ela deve existir nela mesma, sabe? E é justamente sobre isso que a gente tem em algumas filosofias, em algumas correntes filosóficas, em algumas religiões, sobre encontrar a felicidade naquilo que é mais complicado, naquilo que é mais difícil. Não vou lembrar o nome do cara, mas eu acho que é Frankl, acho que é Viktor Frankl, que é o pai de uma corrente lá da psicologia, que eu também não vou lembrar o nome, mas ele fala sobre como não é o que a vida faz da gente, mas o que a gente faz com o que a vida faz da gente. Eu não tenho certeza se é ele que fala, tá? Mas na perspectiva que ele traz, ele vai trazer essa ideia de que, independente do que aconteça, é sua responsabilidade como você vai agir diante disso. E é claro que isso tem certos limites, obviamente, senão não seria uma corrente psicológica, né? Não seria uma parte da ciência. Mas a perspectiva que eu vejo nessa visão, apesar de não conhecer muito dessa abordagem, é de que o resultado que a gente obtém das coisas que acontecem na nossa vida depende muito mais de como nós analisamos essas vivências do que o que de fato acontece. E claro, isso é uma generalização e não faz sentido, mas em algumas perspectivas a gente está muito focado em certa perspectiva de algo que aconteceu na nossa vida, que a gente não é capaz de enxergar o campo de uma forma mais ampla, a gente não é capaz de ver o quadro mais amplo. Isso se refere muito àquilo que a gente deseja conquistar, e muitas vezes a gente não conquista, e aí vem a frustração e vem a sensação de fracasso, e isso não é errado de forma nenhuma, mas deixar-se consumir por isso, a ponto de não ser capaz de aproveitar a felicidade, mesmo tendo razões para isso, acaba criando um viés cognitivo que deixa a gente negativo e cria uma repetição desses padrões, e a gente vai ficar sempre buscando por uma felicidade que vai estar em uma conquista, sendo que a felicidade é algo que
pode existir todos os dias. Isso não é de forma nenhuma uma tentativa de trazer uma positividade tóxica e uma ideia de que nós precisamos estar sempre felizes e encontrar felicidade em todos os dias. A gente precisa chorar, a gente precisa de emoções como um todo e não só de um tipo de emoções. Deu pra ver isso divertidamente, né? Então, a perspectiva que eu imagino que a ideia de você não merece ser feliz traz é de que a sua felicidade deve existir como algo que não depende do seu mérito, entende? Não depende de que você faça algo para que você seja feliz. Ser feliz é um processo que pode acontecer todo dia, independente de como é aquele dia. Isso não significa que é pra gente, sei lá, quebrar a perna e tá. Eu estou muito feliz. Não é isso, mas é a ideia de que a felicidade existe como uma perspectiva que pode ser vista em todos os dias. Mesmo que nem todos os dias permitam que você seja feliz, a vivência complexa da nossa vida permite que a gente possa enxergar isso com positividade. É o eterno retorno. É o caba lá chegar e falar, você quer voltar e viver a vida que você viveu, tudo da mesma maneira, com todos os erros, fazendo tudo, e você já vai saber de tudo isso, e você dizer que você quer isso, entende? Isso não significa também que a vida não vai ter arrependimentos, nós vamos ter arrependimentos, e os arrependimentos podem deixar a gente triste, mas é como nós lidamos com isso num processo maior. A tristeza vai continuar existindo e outras emoções não relacionadas a felicidades, ou que poderiam ser opostas à felicidade. Mas a verdade é que nós somos tão complexos a ponto de que nós podemos sentir tudo de uma maneira mista e nós podemos e temos a responsabilidade, de certa forma, de sermos felizes com aquilo que nós possuímos. Isso não quer dizer que você não pode buscar algo melhor, buscar a melhoria da sua vida em todos os aspectos e da vida das pessoas ao seu redor, mas de que o ponto que a gente precisa entender é uma insatisfação controlada. É a mesma ideia de quem vai para a academia da maneira saudável esteticamente, psicologicamente. Por exemplo, se você vai pra academia e você fica muito... Você desenvolve uma vigorexia e você quer estar sempre maior, isso pode levar a diferentes transtornos e a diferentes problemáticas. Da mesma forma, se você fica muito focado em estar muito magro, isso pode consumir muito do seu dia, pode gerar, enfim, diversos problemas. Então, essa insatisfação com o seu corpo para que você busque melhorar na academia ou em qualquer outra prática esportiva é interessante, mas nesse processo é preciso também ter uma satisfação com o seu corpo atual e com o progresso que você tem alcançado. Então, a melhoria das nossas vidas e a tentativa de alcançar a felicidade por conquistas é positiva. A gente precisa de metas para alcançar na nossa vida e a gente precisa querer melhorar, seja individualmente, seja profissionalmente, academicamente, enfim, querer melhorar faz parte da vida, mas enquanto a gente busca melhorar, a gente precisa ter um nível de satisfação com aquilo que a gente possui hoje, com quem nós somos hoje, senão a gente vai achar que a nossa felicidade vai estar em uma conquista que pode acontecer de uma determinada maneira, e a verdade é que você não merece ser feliz, mas ainda assim a gente precisa ser feliz. Você não merece ser feliz significa que a gente não precisa de um mérito para ser feliz, mas que nós podemos ser felizes independente desse mérito. Porque a felicidade não está somente nessas grandes coisas que podemos conquistar e que temos todo o direito de tentar conquistar, a depender do que a gente quer também, né? Tem coisa aí que é melhor você não querer conquistar. Mas, além disso, a felicidade também está nas pequenas coisas, está nos pequenos méritos, nas pequenas conquistas, nas coisas bobinhas que acontecem no dia a dia e em tudo isso que envolve a nossa rotina. Muitas vezes a nossa felicidade... A gente não consegue encontrar essa felicidade no dia a dia porque a gente quer sempre mais. Às vezes, não sei se acontece com você que está assistindo, mas às vezes você se pega pensando, poxa, olha a vida de não sei quem, olha o que não sei quem está fazendo, ou olha tal coisa. Ou a gente se pega nessa perspectiva de achar que a gente pode ser um pouquinho mais feliz no futuro. E tá tudo bem a gente achar que a gente pode ser um pouquinho mais feliz no futuro. Mas e a sua felicidade de agora? E aquilo que você possui agora? E aquilo que você tem para estar feliz nesse momento? É importante pensar na felicidade do futuro, mas sem esquecer da felicidade do presente. Então, mesmo que a gente não mereça ser feliz, isso é completamente interessante porque a gente vive em uma sociedade de mérito, então, e muita gente acredita de fato na meritocracia. Mas o nosso mérito de algumas conquistas não faz com que a nossa vida seja mais interessante do que o que ela pode ser se a gente não tiver o mérito dessas conquistas. Mesmo que você não conquiste aquilo que você deseja, ou
ou aquilo que você almeja, ou mesmo que as coisas não aconteçam da maneira que você espera, ainda assim, nós podemos ser felizes. E é claro que isso não implica em ser feliz sempre, mas estar disposto a enxergar a vida como essa oportunidade. E eu sei, o nosso mundo é completamente caótico, provavelmente ele vai acabar mais perto do que o que a gente imagina e do que o que a gente esperava, e a gente tá destruindo o mundo e tá fazendo pouquíssimo esforço como humanidade para que o mundo não seja destruído por nós. E diante disso a gente também tem a responsabilidade por tentar salvar o mundo, beleza, mas ainda assim a gente vai olhar para o mundo e vai sentir tristeza, vai sentir um pouquinho de desespero, de angústia pelo mundo que nós vivemos e por como ele está, mas ainda assim é preciso a gente ter a capacidade de levar essa loucura da vida com certa felicidade. Eu sei que é meio doido pensar nisso, porque de fato o nosso mundo é tão complicado e tão maluco que se a gente olhar friamente a gente vai de fato não se desesperar, mas a gente vai sentir pelo menos um sofrimento, uma angústia, uma dor e uma tristeza. Porque a perspectiva não é positiva, mas quando a gente tem a capacidade de enxergar a complexidade da vida, a gente vê que ainda tem muita coisa boa por aí e a gente ainda tem disponibilidade de aproveitar essas coisas boas. Não sei qual é a sua perspectiva de vida, se você é mais pessimista, mais otimista, se você acha que o mundo pode melhorar ou não. Mas em qualquer uma dessas perspectivas, a gente tem as oportunidades para tornar a nossa vida um pouquinho mais feliz, ainda que a gente não mereça isso. Por esse vídeo é isso. Se você gostou desse conteúdo, deixa um likezinho aí, comenta algo a respeito. Eu acho essa uma temática muito interessante sobre essa oscilação entre estar feliz diante das coisas boas da vida, das coisas simples da vida, mas ainda assim constatar a complexidade e a loucura que é o nosso mundo. Então, se você tem algo a comentar a respeito, comenta aí. E antes que eu esqueça, aproveite o dia.